Hoje a gente vai ter uma aula completa sobre o look up to, expressão aí do inglês muito útil para você, que olha só, ela é composta por 3 palavrinhas, mas isso não é confusão. É muito simples usar o look up to e a gente já vai colocar a mão na massa com várias frases de exemplo e dentro desses casos, dentro desses exemplos que eu separei para trazer para você, você ainda vai poder aprender palavras novas, expressões novas, construções do inglês que vão além do look up to. Então vamos colocar já a mão na massa, já vou até transferir para minha lousa aqui, para você já saber como essa expressão é utilizada. Sabe aquela pessoa que você tem como referência? Aquela pessoa que você sempre admirou? Aquela pessoa que é tipo o seu ídolo? Por exemplo, um artista que você gosta muito, ou nem uma pessoa famosa, mas uma pessoa que é da sua cidade, que você respeita, que você admira aquela pessoa? Você consegue imaginar isso? É para isso que existe o look up to. E para você já começar a entender como ele funciona, eu vou mover direto para essa primeira frase de exemplo aqui e eu vou explicando o que está acontecendo. Então, olha só o que está acontecendo nessa frase. People look up to me now. People look up to me now. Essa frase significa pessoas me admiram agora. O que a gente está aprendendo hoje é justamente esse bloco de palavras aqui, que é o look up to, que ele significa admirar. Look up to significa admirar alguém. E olha só que interessante, ele é composto por 3 palavras, look up to, mas você não vai separar o que uma ou outra palavra significa. Você vai pegar esse bloco inteiro, você vai pegar essa expressão inteira e aceitar como se fosse uma única palavra. Vai aceitar como se fosse realmente uma palavra só, tá bom? É justamente isso que é um phrasal verb. Você já ouviu falar dessa expressão aqui, ó? Phrasal verb é um verbo de 2 ou 3 palavras. Ele é justamente esse bloquinho de palavras que é composto assim. Porém, você pega essas 2 ou 3 palavras e você não separa elas. Você trata como se fosse uma palavra só. Então, embora look tenha um sentido sozinho, up tenha um sentido sozinho e to também tenha uma ideia sozinho, quando esses 3 estão juntos, deixa quieto tudo que eles significam sozinho e trata como se eles fossem realmente uma palavra só. É isso que é um phrasal verb, é um verbo assim, que ele é um bloquinho. Quer ver alguns exemplos? Olha só. Olha esse aqui. Tem o act up. Act up, que significa dar defeito. Sabe quando, por exemplo, o seu celular não está funcionando direito? O seu celular, por exemplo, está piscando, o som não está funcionando? Dando defeito mesmo. Isso em inglês a gente chama de act up. Act tem um sentido sozinho. Up tem um sentido sozinho, só que quando eles estão juntos nessa palavra, não importa o sentido sozinhos dele. Eu ia falar até dando esse sentido sozinhos dele. O que importa mesmo é esse sentido novo que eles têm dentro do bloco. Olha esse outro exemplo aqui. Pull over. Pull over significa sair do carro. Na verdade, eu não vou até colocar sair do carro, não. Eu vou colocar parar o carro. Você tá lá dirigindo. Aí, bom, eu vou parar o carro aqui porque a pessoa vai descer, por exemplo. Sei lá, você é o motorista do Uber e você vai parar o carro porque o passageiro vai descer. Isso é pull over. Você para o carro, por exemplo, na calçada para que a pessoa desça. Olha só, pull sozinho é puxar. Over, um dos sentidos dele é de que alguma coisa acabou. Não faz nenhum sentido quando você junta essas 2 ideias. Então você literalmente tem que pegar o pullover e tratar como se ele fosse uma nova palavra, dane-se o sentido das palavras originais. Então isso é um phrasal verb. É um verbo, porque é uma ação, ou seja, uma coisa que você faz. E phrasal verb é justamente verbo frasal, né? Verbo composto. E eu tenho várias aulas aqui no canal falando sobre esses phrasal verbs, e inclusive o look up to, que a gente vai ter aqui hoje, ele é um deles. Vários phrasal verbs usam look. Por exemplo, look for significa procurar. Procurar. Existe também o look after. Look after significa cuidar de alguém. Olha como não importa as palavras que eles usam. Você tem que pegar o bloco e aceitar que o sentido do bloco é esse. Tá pegando a ideia? E o que a gente está vendo hoje é look up to, que é o admirar alguém. Sabe aquela pessoa que, justamente como eu falei no começo, é aquela pessoa que você tem referência, que você olha pra ela e fala, caramba, essa pessoa é um modelo pra mim. Então é alguém que você tem como referência. Pode ser até aquela pessoa que você idolatra. Não chega a ser essa ideia de Deus, né? Que você idolatra como se fosse uma divindade. Não é isso não, mas quando é um ídolo, significa que o ídolo é alguém que você idolatra, né? Mesmo que seja um ídolo na música, um ídolo no esporte. Ok? Então, por enquanto, é isso que eu quero que você saiba. E a última pontuação, antes da gente voltar lá nas frases de exemplo, é o seguinte. Existe uma coisa sobre o nome dos verbos que você precisa entender. Sempre que eu for colocar aqui embaixo o nome dos verbos, igual eu estou colocando aqui, ó, o nome dos verbos, eu tenho que colocar um to antes.
Esse to serve justamente para você colocar o verbo na forma padrão de dicionário ali e nomear ele. Então isso vale para todos os verbos. Por exemplo, to do é o verbo fazer, to go é o verbo ir, to be é o verbo ser. Esse to não aparece nas frases na prática, é só para você colocar o nome dele mesmo. E vou colocar em todos aqui agora para que você veja, tá bom? Então o nome do verbo mesmo é to act up, to pull over, to look for, to look after, inclusive o de hoje também, to look up to. Vinícius, por que você não tinha colocado to desde o começo? Porque eu queria explicar uma coisa de cada vez, tá bom? Se nessa frase tivesse o verbo fazer, por exemplo, eu ia apontar para você assim, ó, é o verbo to do, que é o verbo fazer. Só que não tem aqui, o único verbo que tem aqui é o to look up to. Então olha o que está acontecendo nessa frase aqui. People look up to me now. Significa pessoas. A palavra people já significa pessoas no plural, tá bom? Se fosse uma pessoa só, ia ser assim, ó, person. Person é pessoa, caso seja mais de uma, chama de people, pessoas. Então, people look up to me, elas admiram a mim. Look up to me now. E now significa justamente agora. É tranquilo pegar o que now tá fazendo aqui. E olha só que interessante. Se eu estivesse falando, por exemplo, pessoas te admiram agora, eu ia falar assim, people look up to you now. Ah, pessoas admiram o John. People look up to John now. Ok? Mas o que a gente tinha na origem é people look up to me now. Qual o contexto que a gente consegue imaginar para essa frase? Tipo assim, ah, você está me pedindo para fazer uma coisa errada aí, mas eu não posso fazer essa coisa errada. Agora as pessoas me admiram, as pessoas me têm como referência. Eu sou tipo modelo para essas pessoas, eu não posso fazer isso agora. Ok? Mais ou menos o que essa frase está passando. Então, em todos os exemplos que a gente tiver aqui, sempre vai ter o verbo to look up to, ok? Agora eu já posso falar para você que o nome dele é to look up to, por causa do nome do verbo sempre leva o to antes. Então é isso que ele sempre vai passar aqui, a ideia de admirar, de ter alguém como referência. Então vamos continuar seguindo em frente aqui, que tem bastante coisa para ver. Olha essa frase. You need someone to look up to. Você precisa de alguém para admirar. Vou ler de novo em inglês. You need someone to look up to. Você precisa de alguém para admirar. Você precisa de alguém para ter como referência. Você precisa de alguém para ter como seu modelo. Você precisa até, posso até colocar assim, ó. Você precisa de alguém, vou até variar a tradução, para se espelhar. Alguém que você olha e se espelha naquela pessoa para poder fazer alguma coisa. Então, olha como eu posso variar na tradução. Não importa o jeito que eu vou traduzir, desde que eu mantenha a ideia inicial. Tá bom? Então já vamos identificar aqui, o nosso look up to ele tá bem aqui. Então alguém para se admirar, alguém para se espelhar. E essa frase começa falando o seguinte: You need someone. You need significa você precisa, você necessita. E eu posso falar de qualquer coisa aqui, por exemplo, você precisa de água. You need water. Você precisa de água. Ah, you need help. Você precisa de ajuda. Olha como não importa o que eu vou colocar aqui. É you need e a coisa que você precisa. E eu tô falando de you, eu tô falando de você. Se fosse de mim, seria I need. Ok? Então o que você precisa? You need food. Você precisa de comida? Não. You need help. Você precisa de ajuda? Não. You need someone. Você precisa de alguém. A palavra someone sozinha já é alguém, beleza? Inclusive, someone é a mesma coisa que somebody, tá bom? Não tem diferença entre essas duas palavras, elas significam exatamente a mesma coisa. Existe uma tendência de que someone é um pouco mais formal do que somebody, mas não tem diferença, você usar uma ou outra na frase não muda nada. Então, you need someone to, você precisa de alguém para look up to, alguém para admirar. Olha só que interessante. Se eu falasse alguém para ajudar, ia ser someone to help. Alguém para ajudar. Alguém para amar, someone to love. Alguém para cuidar, someone to look after. Lembra que eu falei para você que look after é cuidar de alguém? Não muda nada. A estrutura da frase está sempre exatamente a mesma. A única diferença é que não é look after, nem love, nem help. É look up to nessa frase. Então é alguém para admirar. Someone to look up to. Então percebe que o bloco é esse. Look up to. Ele sempre aparece juntinho. Não importa se está no começo da frase, se está no final, se está no meio. As três palavrinhas do bloco vão estar lá dentro. Vão estar aparecendo junto. Ok? Então vamos seguir em frente aqui. You need someone to look up to. Você precisa de alguém para se espelhar, alguém para admirar, alguém para ter como referência.
Essa frase diz: Adam really looks up to Harry. Adam really looks up to Harry. Que significa? Adam, ele realmente admira o Harry. A gente tem dois personagens nessa frase, Adam e Harry. Um admira o outro. Então, olha só que interessante. Vamos separar a primeira palavra really, que está aparecendo aqui logo no começo, que significa realmente. Então, really looks up to. Eu falei pra você que eu falo dessa forma. I look up to, e aí a pessoa que eu admiro. Vai significar eu admiro alguém, né? Coloco depois logo a pessoa que eu admiro. Você admira alguém. You look up to, e a pessoa que você admira. Segue em frente. Agora, e se eu estiver falando que ele admira? Que ela admira? Existe uma coisa no inglês que quando você está falando dele ou dela, que ela faz ou ele faz, tem que ter um Szinho ali. O que é um S? Literalmente um S. He, que é ele, he looks up to alguém. Por exemplo, he looks up to me. Significa que ele admira a mim. Ele admira alguém. É isso que essa frase está dizendo. Essa regra do S só acontece se você estiver falando dele ou dela. Então aqui vai ter um he, vai ter um she, assim, que é ela. Pode ter até um animal, por exemplo, que vai ser um it. Ainda continua sendo ele ou ela, que é um animal, tá? A ideia é o seguinte, leva um Szinho lá quando tá com o he, com she ou com it. Isso não significa que tá no plural. Esse S tem absolutamente nada a ver com plural. É simplesmente um S que você coloca lá para conjugar certinho. Então o que está acontecendo aqui é justamente isso, porque o Adam, ele é um he, é ele. Então é como se fosse assim, ó. He looks up to Harry. Ele admira o Harry. Só que em vez de estar he, que é ele, tá o nome dele, mas nada muda. Continua tendo que estar looks up to, desse jeito aqui, ó. So, Adam really looks up to Harry. Adam realmente admira o Harry. Vinícius, se não tivesse esse really aqui, teria alguma diferença? Nenhuma. Adam looks up to Harry. O Adam admira o Harry. A diferença é quando você coloca o really, você dá essa ênfase, né? Ele realmente admira o Harry, né? Talvez até a ideia de ele admira muito o Harry. É isso que você está passando, mas é só para intensificar. Ele não muda o sentido da frase. Show de bola? Let's move on. Vamos seguir em frente aqui. My daughter looks up to you, Sadie. Nesse exemplo aqui, eu tô falando com uma moça chamada Sadie. E eu falo pra Sadie, olha, minha filha te admira, Sadie. Você não pode falar uma coisa dessas para ela porque ela te admira, ela te tem como referência, ela te idolatra, né? Não como um deus, mas ela te admira, ela tem você como um modelo para ela. My daughter, esse bloco my daughter significa minha filha. E meu de qualquer coisa sempre vai ter o my. Por exemplo, meu trabalho é my job, tá? Minha chance, my chance. Minha chance aqui. Até se fosse o meu filho homem, seria my son. Meu filho. Só que aqui tá my daughter, que é minha filha. Daughter é filha mulher, ok? My son, meu filho homem. My daughter, minha filha mulher. Por que tem então esse S, looks up to? Porque a minha filha é uma ela, certo? She looks up to. Minha filha é uma mulher. Então é como se fosse assim, she looks up to you. Ela admira você. Só que em vez de falar she, eu falei my daughter, que é minha filha. Mas essa conjugação aqui tem que acontecer, porque você está falando de ela, minha filha, que é uma terceira pessoa aqui, tá? My daughter looks up to you. A minha filha admira você, Sadie. É porque eu tô falando com a pessoa Sadie, então é só o nome dela, o nome da pessoa com que eu tô falando aqui, é só o nome dela. My daughter looks up to you, Sadie. A minha filha te admira, Sadie. Olha só que interessante. Se eu fosse falar, minha filha admira a mim. My daughter looks up to me. Minha filha me admira. Ela me tem como referência. Ela me tem como modelo para ela. My daughter looks up to, I don't know, qualquer pessoa aqui, ó. A própria Sadie. My daughter looks up to Sadie. Minha filha admira a Sadie. Você pode colocar assim, ok? O que eu tô querendo te mostrar é que o padrão da frase se mantém. Nada muda aqui. Vamos continuar seguindo em frente, que tem bastante coisa hoje pra ver. Vamos lá. Imagina que tem aquela pessoa que de repente ela se tornou grande, ela de repente se tornou famosa, ou ela fez algo muito importante, de repente ela virou uma pessoa que é um modelo. Aí eu falo pra essa pessoa, ei, o mundo está te admirando,
O mundo está tendo você como uma referência. Essa frase em inglês diz isso. The world is looking up to you. O mundo está te admirando. O mundo, vou colocar outras traduções, está te tendo como modelo, como referência. O mundo está se espelhando em você. Por que eu não posso traduzir assim? Eu posso traduzir assim. A ideia se manteve. Olha o nosso look up to, ele está bem aqui. Admirando, tendo como referência, se espelhando. Eu posso ir variando nas traduções, mas a ideia acaba se mantendo, mesmo que eu varie a tradução do português. Vamos lá. O que a gente percebe se a gente olhar para a origem das palavras aqui dentro de look up to? Look é olhar. Look up é olhar para cima. Look up to é olhar para cima numa direção. Então, a gente até quase consegue pegar a ideia de que você tem aquela pessoa como uma pessoa como modelo que você admira, porque aquela pessoa ela tá tipo num pedestal, né? Aquela pessoa ela é mais alta que você, né? Ela tá num palco, talvez, e aí você olha pra cima pra ela, você contempla ela, toda aquela magnitude e admiração que você tem por ela. É uma pessoa que tá, entre aspas, num ponto mais alto, né? Por ser uma pessoa que é um modelo, é uma pessoa importante. Então, você quase consegue pegar essa ideia de que quando você admira alguém, você meio que olha pra cima pra essa pessoa e fala, ó, uau, né? Mais ou menos essa ideia. Só que não é sempre que você consegue pegar os phrasal verbs assim e separar palavra por palavra e chegar na ideia final. No Look Up To a gente meio que consegue fazer isso. A gente deu essa sorte de meio que conseguir olhar as palavras e imaginar olhando pra cima, admirando alguém. Só que não é sempre que isso dá certo não, tá bom? Foi uma sorte que a gente deu aqui. Vamos falar do começo da frase e depois eu volto pra falar pra você o que tá acontecendo com esse looking up to aqui. The world significa o mundo. E essa palavra não é uma das mais fáceis de pronunciar. The world. Não é fácil pronunciar essa palavra mesmo. É como se fosse mais ou menos assim, ó. A pronúncia dela. World. Só que esse R tem que ser aquele R bem interior de São Paulo. Porta, carne, e aí você joga o L lá no céu da boca. World. E aí o Dzinho é mudo no final. World. Não é fácil fazer isso. Tá tudo bem se você não conseguir. É uma palavra difícil, estranha de pronunciar mesmo. Não se preocupa com pronúncia. O seu foco agora é aumentar o seu vocabulário, melhorar o seu número de frases que você entende. É isso que você está fazendo por aqui. Não se preocupe em pronunciar perfeitamente, porque pronúncia é uma das coisas mais difíceis de fazer. Você precisa de muito tempo de contato para conseguir fazer uma boa pronúncia. Então não se preocupa com isso agora, tá bom? Então, the world, o mundo. The world is, o mundo está fazendo alguma coisa. E para você falar que você está fazendo alguma coisa, os verbos têm essa forma com ing no final. Por exemplo, o mundo está morrendo por algum motivo. The world is dying. O mundo está morrendo. Aqui a gente tem na origem o verbo to die, que é morrer, mas esse exemplo ficou meio pesado, né? Eu só coloquei esse exemplo para você ver que quando você quer falar que a coisa está acontecendo, por exemplo, assistindo, fazendo, correndo, vai terminar com ing no final. Por exemplo, o mundo está assistindo. The world is watching. Bem melhor, né, o exemplo. O mundo está assistindo. O mundo está pedindo. The world is asking. Não importa o verbo que vai estar aqui. Ele vai terminar com ing para falar que está acontecendo. Essa forma ing, todos os verbos têm essa forma ing, é bem famosa entre estudantes. O pessoal chama de gerúndio também, tá bom? É justamente o assistindo, correndo, fazendo, chorando. Olha alguns outros exemplos. Eu estou estudando. I am studying. Eu estou estudando. Eu estou dormindo. I am sleeping. Termina com ing. Eu estou chorando. I am crying. Eu já tinha dado esse exemplo, né? Eu estou correndo. I am running. Termina com ing. Não é o único uso do ing, esse aqui, tá bom? Não é o único, mas é um deles. Um dos usos do ing é para falar que aquela ação está acontecendo. Então vamos lá. Qual é a forma ing de look up to? Looking up to. The world is looking up to you. O mundo está te admirando. The world is watching you. O mundo está te assistindo. Poderia mudar a ação, mas a estrutura da frase se mantém. Ok? Então vou voltar para cá.
A forma ing de look up to, então, é looking up to. The world is looking up to you. Vou mudar a estrutura. I am looking up to you. Eu estou te admirando. Eu estou tendo você como referência. Eu estou olhando para você e contemplando, tendo você como inspiração. She is looking up to you. Ela está se inspirando em você. Ela está tendo você como referência. Ok? Traduza como você preferir para poder soar melhor. Mas a ideia se mantém. Vamos continuar seguindo em frente. Our son always looked up to us. Our son always looked up to us. Que significa, nosso filho sempre se espelhou em nós. Aqui eu vou traduzir como se espelhou, tá bom? Mas a ideia é essa, admirar, se espelhar, ter como referência. Qual é a diferença aqui? Tá no passado. Olha só, looked up to. Você aprendeu que na origem ele é assim, ó, look up to. Essa é a forma padrão original. Esse to tá aqui só para representar o nome do verbo, tá? Mas o verbo mesmo é esse. Então, look up to é a forma original. Admirar alguém. Falou que está admirando agora, que está fazendo agora. Looking up to. Está admirando, está tendo como referência. O passado dele é looked up to. Looked up to significa admirou, se espelhou, se baseou no passado. A pronúncia fica looked up to. Então vamos lá. Eu comentei com você em algumas frases anteriores que para falar que algo é meu, eu chamo de my. Tinha lá my daughter, certo? E se fosse nosso? É our. Our daughter seria, por exemplo, nossa filha. Nossa vida, our life. Nossa vida. Nossa chance, our chance. A pronúncia é assim, ó. Our. Our. Our daughter, our life, our chance. Ok? Não é uma pronúncia muito fácil de fazer, não, mas sai. Então, esse bloco, our son é o nosso filho. He always, ele sempre, looked up to us. Us significa nós. Então, look up to me é se inspirar em mim. Look up to you, se inspirar em você. Look up to us é se inspirar em nós. Às vezes, eu imagino que aqui é um casal conversando, né? Eles têm um filho junto e falam, o nosso filho, meu e seu, ele sempre se espelhou na gente, ele sempre teve a gente como inspiração, como referência, como modelo. É isso que ele está querendo dizer, ok? Our son always looked up to us. O nosso filho sempre se inspirou em nós, se espelhou em nós, se baseou em nós. Vamos continuar seguindo em frente. A gente ainda tem aqui algumas fases para ir, mas está quase acabando. Imagina agora aquela pessoa que você se inspirava nela, aquela pessoa era a sua referência, mas ela te decepcionou. Aquela pessoa fez uma coisa que você nunca imaginava que ela ia fazer, você ficou decepcionada. Aí você fala assim, não consigo acreditar que eu te admirei minha vida toda. Essa frase em inglês diz, I can't believe I looked up to you my entire life. I can't believe I looked up to you my entire life. Não acredito que eu admirei você minha vida toda. Não acredito que eu tinha você como referência minha vida toda. O looked up to tá aqui, ó. Tá escondidinho aqui. Então, tá no passado, como a gente viu na frase anterior. Looked up to, eu te admirei no passado. I looked up to you seria eu admirei você. I looked up to you my entire life é eu admirei você minha vida toda. Eu te falei que esse my é o que é meu. Então, my life é minha vida. My entire life é minha vida inteira. Minha vida toda. Toda a minha vida. Desde que eu nasci, talvez. A tradução você pode variar. Não é a tradução que importa. Mas o que está acontecendo aqui é o seguinte. Minha vida inteira. Então, se essa frase fosse assim, ó, se essa frase fosse só isso. I looked up to you my entire life. Já seria. Eu te admirei minha vida toda. Essa primeira parte, I can't believe, significa eu não consigo acreditar. Porque a palavra can't, que é essa aqui, significa não consigo fazer. Então você consegue falar coisas como, por exemplo, I can't sleep. Eu não consigo dormir. Não importa qual ação vai estar aqui. O que importa é, can't significa que você não consegue fazer aquilo. Você pode colocar o can't antes de qualquer ação. Por exemplo, eu não consigo estudar. I can't study. Eu não consigo ser. I can't be.
Talvez eu não consigo ser corajoso, né? I can't be brave, por exemplo. Eu não consigo parar. I can't stop. Tá vendo que não importa a ação que vai estar aqui depois? O can't é o mesmo. Então quando eu falo I can't believe I looked up to you my entire life, eu não acredito, não consigo acreditar, não dá pra acreditar. E o quê? Que eu admirei você minha vida toda. Então é isso que está acontecendo nessa frase aqui. I can't believe I looked up to you my entire life. Professor, qual é a diferença de entire e whole? Nenhuma. Se essa frase aqui tivesse my whole life aqui, não teria diferença nenhuma. Tá bom? É só porque essa expressão é mais comum com entire. Mas usar o whole ali não teria diferença. São sinônimos, tá? Nenhuma diferença. A vida é feita de sinônimos. Falar, dizer, contar, tudo sinônimos. Ouvir e escutar, sinônimos. Sabe? Às vezes você muda uma pecinha, mas é só uma forma diferente de dizer a mesma coisa. Não tem diferença. So let's move on. Então vamos continuar seguindo em frente aqui. I can't believe I looked up to you my entire life. Eu não consigo acreditar que eu te admirei minha vida toda. Eu não acredito que me espelhei em você minha vida toda. Não creio que você era meu modelo, minha inspiração, meu espelho, colocar minha referência toda a minha vida. Olha como eu faço questão de colocar traduções diferentes aqui para que você não se prenda a isso. Se prenda à cena, a alguém falando isso para alguém. Se prenda ao sentimento que essa frase carrega, a como você usaria essa frase na prática e como você vai ouvir quando você estiver assistindo ou conversando com alguém. Não importa a palavra do português que você vai usar aqui embaixo para poder representar essa ideia. Não é esse o foco. Tanto que I can't believe, que eu não consigo acreditar, eu posso traduzir como eu não acredito. Não é a mesma ideia? Mas eu não acredito que você fez isso. É a mesma coisa, tá? Vamos continuar seguindo em frente aqui que tem mais um caso. I'm not the kind of person people look up to. I'm not the kind of person people look up to. Eu não sou o tipo de pessoa que as pessoas se espelham. Imagina que você sente que você é meio que uma fraude, que você não é o tipo de pessoa para se inspirar. Nem você bota fé no que você é, mais ou menos essa ideia. Vamos lá, primeiro vamos identificar esse look up to, que é o nosso tema aqui. Se espelhar, certo? Então, é o tipo de pessoa que as pessoas admiram, se espelham, têm como referência. People look up to é as pessoas se espelham, as pessoas têm como referência. A gente tinha visto isso lá na primeira frase. E aí tem esse bloco. The kind of person. The kind of person, você pode guardar esse blocão como o tipo de pessoa. Literalmente, inclusive, palavra por palavra, porque the kind é o tipo, a espécie. The kind of person é o tipo de pessoa. The kind of song, por exemplo, seria o tipo de música. O tipo de carro é the kind of car. Por exemplo, olha essa frase. Esse não é o tipo de carro que eu quero. This is not the kind of car I want. Este não é o tipo de carro que eu quero. Então olha aqui o nosso the kind of car que a gente está conversando sobre. O tipo de carro. This is not, esse não é. I want, eu quero. O ponto é o seguinte, eu estou querendo te mostrar a estrutura e para que você veja que mesmo que você mude uma pecinha, a estrutura é a mesma, tá bom? Então quando eu falo que I'm not the kind of person people look up to, eu não sou o tipo de pessoa, pessoas espelham, pessoas se admiram. Pessoas se admiram é ótimo, né? Que pessoas admiram, que pessoas têm como referência. Perfeito? Vamos seguir em frente aqui que tem mais um caso. Esse aqui é para fechar, mais um exemplo aqui. Esse aqui é um pouquinho mais trabalhado, mas você vai pegar também. Vamos lá. I've been looking up to you since I was 7. Imagina que você teve a oportunidade de conhecer o seu ídolo. E você fala para ele, cara, eu te admiro, eu te acompanho, eu tenho você como referência, você é o meu ídolo, desde que eu tinha 7 anos. É isso que essa frase diz. I've been looking up to you since I was 7. Eu venho te admirando desde que eu tinha 7 anos, desde que eu era uma criança, né, praticamente. E o que eu quero te mostrar nessa frase é, claro, o look up to, que tá aparecendo aqui, ó. Looking up to. Mas olha esse bloco, I've been. Esse I've been você usa para falar de qualquer coisa que você vem fazendo. Por exemplo, eu venho trabalhando. I've been working. Eu venho trabalhando em alguma coisa. Por exemplo, eu venho trabalhando nesse projeto. Ou então, eu venho
estudando inglês. I've been studying English. Eu venho estudando inglês. Eu venho acordando cedo. I've been waking up early. Acordar cedo tá aqui, tá? Wake up. Nessa estrutura fica waking up. Eu venho acordando cedo. O ponto é o seguinte. Olha como, quando você olha para vários exemplos dessa estrutura, fica claro para você pegar o que ela expressa. Eu não preciso falar para você que isso aqui se chama Present Perfect Continuous, que você vai construir usando particípio, blá blá blá. Esquece tudo isso. Olha para a forma final da estrutura. I've been doing, I've been e a coisa que eu venho fazendo. I've been trying, I've been studying, I've been calling, I've been sleeping, I've been looking up to. Não importa qual ação vai estar depois. É essa receita que você vai usar nessa estrutura. Então vamos lá. I've been looking up to you. Eu venho admirando você. Since, que é o desde, já viu na garrafa? Na garrafa, por exemplo, de alguma bebida, que tem lá escrito assim, tal marca. Since 1987, por exemplo, desde 1987. O since é justamente isso. E aí no finalzinho, I was 7. Eu tinha 7. O que está acontecendo aqui? Para você falar de idade, você usa o verbo to be. Ou seja, I am e a idade. I am 20, por exemplo. Eu tenho 20 anos. Você não usa I have, eu tenho. Não, é sempre I am, you are, she is. É o que é. É assim, aceita, você gosta ou não, é assim. You are 15, por exemplo. É você tem 15 anos. Tá? Fica implícito esse anos, tá? Não tem a palavra anos na frase do inglês. Não tem. Mas quando a gente fala, cara, mas não, você tem 15, você já entende que está falando de 15 anos de idade, né? E o passado? I am, eu sou. O passado de I am é I was. Então, I was é o passado de idade. Por exemplo, nossa, naquele ano lá, eu tinha 10 anos. I was 10, por exemplo. Eu tinha 10 anos. I was 5, eu tinha 5 anos. E o que está acontecendo nessa frase é I was 7, eu tinha 7. Então, claro, eu posso colocar na tradução, eu tinha 7 anos de idade. Mas essa parte toda aqui não nem tá aparecendo na frase em inglês, tá? Porque em inglês, quando você fala since I was 7, isso já é o suficiente para você entender. Desde que eu tinha 7, já entende que é 7 anos de idade. Fica implícito, dá para entender. Quando você ouvir no inglês, a pessoa já sabe que está falando de 7 anos de idade. Não é um 7 aleatório. Ok? So, I've been looking up to you since I was 7. Eu venho te admirando, eu venho acompanhando você, você é o meu ídolo desde que eu tinha 7. Você pode completar, since I was 7 years old. Pode, mas não é obrigatório. Até porque essa frase, você está conversando com um cara lá, é uma frase meio informal, né? Então, since I was 7, ele já entende. Percebe até como eu grudo uma palavra na outra, né? Since I was 7. Since I was 7. Eu grudo uma palavra na outra. Eu não falo since I was 7. As coisas, quando você vai falar as frases na prática, elas são grudadas uma coisa na outra. Since I was 7. Beleza? Então esse é o look up to que eu trouxe para você. Você pode acabar, por exemplo, em músicas, vendo frases como, por exemplo, look up to the sky, que é olhe para o céu. Lembra que eu falei para você que quando você pega o sentido literal de olhar para cima, do look up to, é como se você fosse olhar para aquela coisa e contemplar, olhar para cima e admirar. Então tem essa coisa meio poética por trás, até você consegue encontrar. Então você pode ver em músicas essa ideia de olhe para cima, para o céu e contemple o céu. Mas não é o tipo de uso que vai vir na língua no café da manhã não, tá? Não é o tipo de coisa que você vai falar com seus amigos. Falar simplesmente para seus amigos, olha para o céu, você fala look at the sky. Look at the sky, olha para o céu. Isso aqui é uma coisa mais poética, uma coisa mais de poesia, de letra de música. Na vida mesmo, você usa o look up to para falar de admirar alguém. Combinado? Então essa expressão que eu trouxe para você, espero que você tenha aprendido muitas coisas novas, não só o look up to, mas várias expressões novas, palavras novas, estruturas de frases novas, que vão te ajudar para além disso. Mas de qualquer forma, lembra, os seus estudos não podem parar aqui. Só assistindo essa aula agora, você vai esquecer tudo que eu te mostrei. Então, pega esse material, já anota as coisas que você
teve aqui durante a aula, faz as suas anotações, guarda no seu caderno. Você pode até, inclusive, pegar essas frases aqui e adicionar no seu Anki, adicionar na sua revisão de estudos para nunca mais esquecer essas palavras. Essa revisão de estudos pelo seu Anki eu explico como fazer nesse vídeo aqui, que eu vou colocar como recomendado aqui no meu canal do YouTube, que é uma ferramenta de estudos para você revisar e memorizar todas as coisas novas que você aprendeu. Mas de qualquer forma, você pode usar a área de comentários aqui para continuar interagindo comigo aqui sobre essa aula. Espero que você tenha gostado bastante e eu te vejo em breve.